íamos ver, né, era o nosso melhor, era o melhor daquelas pessoas. Às vezes era uma pomba. Você acha que como chegava aquelas pessoas ali? Alguém com um cordeiro, né? Bonitão, perfeito. Chegava, ó, trouxe aqui para os matar por meus pecados. Aí chegava um pobre lá, uma pombinha. O sacerdote, chega aqui no canto aqui. Não tem dinheiro não, tem essa pombinha aqui, né? Não sei se vai resolver muito não, porque eu pequei muito esse ano, porque eles iam uma vez por ano, né, irmãos? Pensa nisso. Entendeu? Mas o que importava, na verdade, era o coração derramado. Como hoje o Senhor nos pede, um coração contrito. Em terceiro, nada até a cruz poderia ser mais perfeito que o Cordeiro de Deus. Por isso eu entendo, sim, que em muitos momentos os animais tinham algum tipo de defeito. Ou unha encravada, sei lá, irmão. Pensa no defeito que tu quiser. O que eu sei é que o Cordeiro de Deus não foi superado por animal nenhum. Nenhum. Ele foi o Cordeiro perfeito em todos os sentidos. Por isso, Jesus não nasce de uma relação sexual. Tá, pastor, mas nasceu de uma mulher. É importante alguns pontos aqui, irmãos. Primeiro, era virgem, ok? Mas era mulher. Tinha pecado, sim ou não? Não deixava de ser humano, né? Davi afirma algo que muitos pais não aceitam: que seu filho tão novinho possa ter pecado, né? Você olha ali para o Luquinha e fala: ah, não tem pecado. Vai ver o que ele faz no dia a dia, irmãos, com os irmãos dele, né? Os irmãos passam perto e ele desce a mão, né? Então, achamos que uma criança, né, não tem pecado nenhum. Ah, pastor, eu não concordo, meu filho é tão inocente. Sim, ele não tem malícia, mas já nasce no pecado. Agora, o céu é garantido se eles morrerem, porque não há malícia. Nós é que choramos muitas vezes por egoísmo, né? Porque na verdade a gente fala assim: ah, uma criança morreu, que dó, onde está Deus, né? Como eu entendo a morte de uma criança, irmãos? Podem me chamar de frio, do que for. A criança, ela veio, cumpriu o papel dela, às vezes nós nem percebemos, mas ela cumpriu o papel dela e o pai levou. Só que essa criança poderia lá na frente cometer pecados e ir para o inferno. Essa criança lá na frente poderia virar um bandido, um traficante, um alcoólatra, qualquer coisa. Mas a gente prefere a criança viva, sim ou não? A gente não aceita. Você quer ver pessoa revoltada com Deus, é quando o filho é tirado. Mas eu vou para a Bíblia, né, irmãos? Como é um assunto bem polêmico, né? Tem que ir para a Bíblia, senão vai falar que é o pastor. Salmo 51, olha o que o salmista fala aqui, né? Ele deixa claro: sei que sou pecador, desde que... vamos lá? Desde que... vírgula. Sim, vírgula. Desde que me concebeu a minha mãe. Aqui não está falando da geração ali quando está nascendo, ok? Desde que concebeu, lá no primeiro dia. Ok? Porque a gente fica imaginando, né, que é quando nasce. Aí o pecado entra. Não, irmãos. Já veio ali na relação através do homem. Então, porque se Eva pegou o fruto e deu para Adão, Jesus não deveria ter nascido de mulher, se a gente for pensar assim, ok? Como que Jesus nasce de uma mulher? Se Eva foi lá e pegou o fruto, irmão. Hã? Veja que Deus, quando ordena, Ele ordena a Adão. Ou vacilão. Porque ele deveria dar conta onde a mulher dele estava. E mesmo que não soubesse onde a mulher dele estava, quando ela veio trazer o fruto, ele deveria ter dito: olha, Deus falou que não. O pai, que vem todo dia falar comigo, o pai que todo dia vem conversar comigo, disse não.
Então a ordem foi expressa para Adão. Adão tinha o governo e a responsabilidade daquele lugar. Seria como no exército. Você já imaginou, num exército, uma guerra é perdida. Você acha que o presidente, você acha que generais vão chamar os soldados para falar sobre o que aconteceu? Não, vão chamar os comandantes. Amém, glória a Deus. Mesma coisa de uma empresa, irmãos. Eu gerenciei algumas empresas e quando tudo dá certo, os seus funcionários ganham prêmios. Você nem é lembrado. O gerente não teve nada a ver com o sucesso da empresa. Mas se dá algo errado, irmão, os funcionários vão para casa, né? Vão sextar. E o gerente fica onde? Falando com o chefe. Levando bronca. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Né? Levou a bronca ali. Vamos lá para Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, por quem que entrou? Pela mulher? Aqui não está falando de modo genérico, está falando um homem. Especificamente quem? Adão, ok? Quando fala o homem, pode se tratar dos dois, sexo, né? E pelo pecado a morte, que foi quando o Eterno fala com Adão, que o preço que ele teria que pagar. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Santíssima Maria não tinha pecado? Sim, mas o pecado do Jardim do Éden foi colocado na conta de quem? Adão. Eva pagou o preço. Vocês pagam o preço. Mas para encerrar esse dilema aí, né, se a gente for para a internet com esse dilema, começar a fazer lives aí, a gente vai ter. Né? Deus foi capaz, irmãos, de proteger o seu filho no ventre de uma pecadora. Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gerou sem pecado. Não podemos pregar além do que está escrito. Eu não posso dizer o que aconteceu para você aqui. Ninguém pode dizer. Né? Esse é o erro de muitos. Achar algo para pregar sem base bíblica. Tem coisas que não é para nós entendermos e pronto. Porque Deus é Deus. Acabou. Mas as pessoas ficam tentando explicar as coisas. Eu acho, eu creio. Esse corpo foi oferecido a favor de todos. Todos que receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Mas estar sem pecado não deixou de ser homem. Ele continuou a ser humano. Então sofreu todas as dores e tentações que nós sofremos, amém? E mesmo sendo Deus, em seu momento de agonia humano, de abandono, ele sente a agonia da cruz. Como homem, você acha que Jesus queria morrer ou viver? Viver, ok? Ou alguém aqui falaria, não, legal, uau, cruz. Mas a dor da separação, irmãos, eu quero que você entenda, essa dor foi a mais agonizante. Quando Jesus vai falar com o Pai, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele estava numa angústia profunda, uma dor profunda, que saiu sangue dos seus poros. E por 3 vezes ele fez isso. Porque no momento da cruz, que todos os pecados da humanidade estavam sobre Cristo, o Deus, o Santo, o Justo, o Fiel, não poderia participar daquilo. Não poderia estar vivendo aquilo. Ali houve uma ruptura. Porque nós também não podemos explicar este momento. Não podemos. O que podemos dizer com a nossa mente limitada é que Jesus sempre foi o mesmo, sempre foi um com o Pai. E naquele momento não pôde ser, porque Ele nos representou, pecadores. Isso é mais forte do que qualquer pregação possa definir, irmãos. Não tem como definir este momento.
Jesus não só sofreu antes da fundação do mundo, porque antes de nos fazer, antes de nos conceber, ele já sabia. Jesus abre mão de quem ele era, um Deus, vivendo na glória, para ser, além de Deus, 100% homem. Nós não temos noção do que é isso. Não temos noção da nossa insignificância, para até hoje carregar as marcas da cruz, porque a palavra diz que até hoje ele tem as cicatrizes. Agora vamos seguir um pouco do momento que o cálice toma peso naquele homem, porque muitos falam várias coisas sobre esse momento. Jesus pega a última ceia, a ceia que representava a Páscoa, ok? A celebração do povo que foi liberto do Egito. E agora Jesus diz: eu sou o libertador de vocês. Moisés libertou o povo do Egito. Vocês comemoravam a Páscoa. Eu vos liberto do pecado do mundo. Vocês celebram a ceia do Senhor. E as pessoas ainda não entendem a importância deste momento. E não é por falta de ensinar, irmãos. Não é por falta de ensinar. Antes tinha o sacerdote, que oferecia o sacrifício, ok? O sumo sacerdote. Jesus aqui é o sumo sacerdote. Ele se faz sumo sacerdote por nós, para oferecer. Só que em vez de oferecer um cordeiro, ele também se torna o cordeiro e oferece a si mesmo. É forte, não é? É lindo, não é? E o que entendemos quando o próprio Deus rasga o véu do templo e separa o santo do santo dos santos, porque não precisava mais de alguém para intermediar as suas orações, e nem um cordeiro para os seus pecados. Começa uma nova aliança, começa uma nova era. Agora o homem poderia chegar até o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador, o Eterno, o Yahvé, e falar: Pai, olha como ele simplificou. Poderia chegar e não mais confessar os seus pecados a ninguém, mas diretamente ao Senhor e dizer: Pai, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra da palavra do filho pródigo? E da mesma forma que havia Páscoa para celebrar a vitória sobre os egípcios e a libertação, hoje nós vamos tomar a ceia e celebrar a vitória. Aleluias! A vitória, que é o tema da próxima mensagem. Nós precisamos celebrar a vitória antes da conquista. Mas não vou pregar hoje sobre isso, então fique curioso para saber. Sobre a morte e a libertação do jugo do pecado, irmãos. Essa é a nossa vitória. Nós éramos presos, cantamos isso, mas eu sou livre pelo sangue de Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça dele, aleluia. Mas vamos entender um pouco sobre esse cálice que Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Amados, nós nunca poderíamos dizer: eu imagino o que Jesus passou. Ninguém vai poder dizer isso. Nem mesmo vendo um filme de Mel Gibson, que quando a gente coloca aqui para passar, as pessoas fazem: não aguento, pastor. Eu não posso olhar. Nós temos que olhar sim. Temos que olhar sim, porque isso não representa nada do que Jesus passou. É o que chega mais próximo de tudo que vimos até hoje. É um ótimo filme. Mas o que estava dentro dele, a dor que ele sentiu para poder suar sangue, nós jamais vamos conseguir explicar. A ciência explica que numa tristeza profunda podemos chegar a suar sangue. Há casos raros, pessoas que não pegam anestesia. Eu já passei por isso, não cheguei a suar sangue, mas eu já passei por este momento de não pegar anestesia e eu sentir o corte, sentir muita dor. E eu fico imaginando, né? Eu tenho uma explicação do médico deste momento, que um homem, ele foi operado de uma doença séria e ele sentiu toda a operação, porque também não pegava anestesia. Então a dor foi tão grande que começou a ficar todo
vermelho e o sangue começou a sair pelos poros. Então é cientificamente provado, mas parece-me que apenas 41 casos até hoje. Mas nada pode explicar qual era a dor que Jesus estava sentindo nesse momento. Muitos dizem, mas ele foi abandonado, ele sabia que ia apanhar, ele sabia que ia ser humilhado, ele sabia da coroa, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele ali, que os ossos iam entrar na sua carne, ele seria exposto. Mas não era por isso, irmãos. Embora muitos preguem que Jesus estava na agonia da cruz, pelas dores que ele ia sentir, não era por isso, mas sim pelo cálice. E eu volto a repetir, por isso, para ficar bem claro, eu coloco em pontos. Jesus chega e diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Jesus tinha consciência de tudo, porque ele não deixou de ser Deus, amém? Mas não trapaceou usando o seu poder de Deus para diminuir suas dores e tentações, ok? Porque algumas pessoas falam, mas era Jesus, então não é trapaceiro, é isso? Não, ele foi 100% homem fiel ali. Ele poderia até usar o poder de Deus, mas não usou. Pois não poderia dizer no final, eu venci. Ok? Ele enche a boca e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Um Deus não poderia falar isso, né? Então, primeiro, ele sabia que era amado do Pai. Vocês lembram da palavra no batismo? Vem uma pomba e o que vem do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Existia uma ligação de amor eterna, que sempre teve, sempre aconteceu. Mas o Pai iria num determinado momento virar o rosto para ele, separar, romper. Essa dor nunca vamos entender. Ele sendo santo, Deus Todo-Poderoso sendo santo, viraria o rosto por nossos pecados. O pecado de todos nós foi jogado em cima de um homem justo. E a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre o próprio Filho. Nós nunca vamos entender o que é esse amor, irmãos, se não entendermos esse texto, se não entendermos essa palavra, né? A gente costuma dizer, I love you, né? Eu te amo. Irmãos, na maioria das vezes nós não temos noção do que é eu te amo. Passa longe desse amor aqui que está demonstrado na cruz. Jesus sabia o que era amor, irmãos. E isso era profundo, porque Ele é amor. Então essa ligação com o Pai, você já imaginou um verdadeiro amor, um amor puro, um amor que nunca foi contaminado, de repente sente uma ira do Pai sobre ele. Porque o Deus que nós servimos odeia o pecado, não o pecador. E Jesus naquele momento representava não o pecado, ok? Mas representava o pecador. Mas ele levou, sim, todos os nossos pecados, porque ele tinha que pagar esse preço. Então vem na visão, eram muitos pecados, irmãos. Se a gente for falar de pecado aqui, a gente cita vários, né? Mas a gente vai citar assim, então eu conheço uma pessoa, sabe? É que nem quando vem pedir conselho para o pastor. O pastor tem um amigo meu, que ele faz isso, ele queria saber como resolve tal, né? Nunca chega e fala que sou eu, né? Mas existe uma quantidade enorme de pecados, irmãos. Vários. Mas Jesus levou todos esses na cruz. Eram pesados ou não? São muitos pecados, irmãos. E serão muitos pecados ainda. Tudo vivido em um só momento, na crucificação. Aquele foi o momento. Esse amor era tão puro, tão incondicional, que não tem como explicar a falta que ele faria naquele momento na cruz. Porque algumas pessoas, com esse amor humano que nós temos, quando ela é abandonada, se joga de uma ponte. No mesmo dia, se mata. Pela dor, pela depressão. Eu não estou aqui julgando isso, ok? Eu estou dizendo aqui que esse amor nosso
contaminado, que hoje amamos e amanhã não amamos mais, nós fazemos loucuras. Você imagine a dor de Jesus Cristo num amor verdadeiro, que já sempre existiu. Irmãos, não tem como falar sobre isso. Não tem como pregar sobre isso. Nossa mente nunca alcançará esse amor. Nunca entenderemos. A história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não poderia ser crucificado como Jesus. Ele não era digno. Ele passou o dia na cruz, de cabeça para baixo, crucificado. Foi difícil ou não? Foi complicado ou não? Eu quero dar aqui para vocês a morte dos apóstolos, primeiro para você entender que às vezes nós falamos dos nossos problemas e não sabemos o que é problema, né? Segundo, Jesus não poderia estar desesperado pela cruz, porque os discípulos passariam por momentos terríveis também, né? Então, o caso de Jesus foi muito mais sério, foi muito mais complicado para ele suar sangue. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi executado por Herodes Agripa. Havia vários Herodes. João morreu de causas naturais, o único que estava lá na cruz, né? Mas morreu preso na ilha de Patmos, mas com revelação dos céus. André crucificado, Filipe crucificado. Já tem 3 aí, irmãos, crucificados. Bartolomeu, esfolado vivo. Você quer parar um pouquinho para imaginar como é que é essa dor? Melhor não, né? Tomé, empalado. Alguém tem noção do que é empalado? Agora eu vou ter que falar uma palavra aqui que não tem jeito, né? Empalado. Vocês lembram de Jonas, que não queria ir para Nínive? Porque sabia que Deus ia perdoar o pecado de Nínive. Ele falou, se eu for lá, eu vou pregar, esses camaradas vão receber a pregação. Aí Deus, que é amor, vai chegar e vai perdoar esses camaradas. Eu não aceito isso. E a gente olha isso e fala assim, Jonas, falta de amor, Jonas. Mas sabe o que aquele povo fazia? Empalava as pessoas. Pastor, mas ele era bonzinho. Empalar é uma palavra tão bonita. Empalar, irmãos, é pegar uma estaca, colocar no ânus e atravessar por dentro da pessoa. Era isso que era feito com os cristãos. Entende agora por que Jonas não queria ir? Então ele foi empalado. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Simão, o Zelote, crucificado também. Judas Tadeu, não Iscariote, morto a machadadas. Ok? E o Judas Iscariote por enforcamento. E nós achamos que sofremos para Cristo. Pastor, mas está muito vento hoje. A minha vida, a minha situação, pastor. Então eu vou mandar aqui para todo mundo como morreram os apóstolos. Aí todo mundo coloca na geladeira e fala assim, o dia hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Irmão. Porque os apóstolos viviam à beira de serem mortos. O tempo todo. Nós lemos ali e falamos, fugiram, né? Eu não fugiria, deixaria Jesus, não. Pedro também falou isso. Pedro falou isso o tempo todo. Não é? Mas nós temos milhares de exemplos, irmãos, onde depois ainda muitas pessoas foram queimadas. Eu vi um vídeo, eu até levei para a igreja quando era a igrejinha ainda, pequenininha, e o pessoal estava reclamando muito da vida. Eu falei, não, Senhor, eu vou ter que levar esse vídeo aqui. De 2 casais, um casal de idosos, na África, sendo levado por vários homens, colocado, e a cena mostra tudo, colocado numa vala, jogavam galhos em cima deles e tacavam fogo. E você via eles gritando, mas não negaram o nome do Senhor. Estou falando de agora. Não estou falando da época que era jogado para os leões nas arenas. Né? Quem conhece aquela canção? Sempre vou lembrar da coragem do amor. Não tem ninguém, né? Eu ganhei nas antigas. Né? Era jogado às covas dos leões, irmãos.
mas não desistiam, não negavam, estavam ali. E até hoje pessoas, elas são mortas, queimadas vivas ou degoladas, como a gente vê por aí. Muitas, muitas. Então dizer que Jesus sofreu indo para a cruz, que ele suou o sangue porque estava indo para a cruz, porque o que o povo ia fazer com ele, não era isso a causa da dor dele. Pela humilhação ou por tudo, não pode ser responsável por Jesus suar sangue. Até porque se derramar sangue tinha um propósito também, eu já falei sobre isso. O pecado originou aonde? No jardim do Éden, ok? E o primeiro sangue foi aonde? No jardim, no Getsêmani. Ou seja, onde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão justificou o pecado. Então deixa eu te dizer algo, que eu entendo um pouco. Jesus não sofreu por pecados que ele cometeu, mas ele sofreu por pecados que outros cometeram. Isso dói. Quando você paga um preço que não é seu, pelo pecado de outras pessoas, isso dói. Mas deixa eu passar um vídeo que eu achei um pouquinho interessante, que às vezes visualizar, né, me parece ser melhor. Vocês conseguem ler? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Este é o momento da ira de Deus. Trevas, pecado, condenação, maldição, doença, morte. Olha que Jesus começa a carregar. Meu Deus, por que me abandonaste? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Ele geralmente entendeu sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Agora Jesus começa a receber no seu corpo tudo que é representado em nós de ruim. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Obrigado. Este foi o momento de separação, irmãos. Finished! Ele dá o brado de vitória. Está consumado, está pago, o preço está pago. Aqui representa o pagamento de todos os nossos pecados e a libertação do jugo que era sobre nós. Father, into your hands I commit Entregue meu my espírito. spirit.
Ninguém matou Jesus. Neste momento, como cordeiro, ele se entrega, mas carregando sobre ele o pecado que não era dele, os nossos pecados. Nós nunca vamos entender este amor. Nós nunca vamos entender este momento. Mas por que esse dia é de celebração diante de tanta dor? Porque Jesus sofreu enquanto falava com o Pai. Lembra lá? Jesus, ele sofreu em 3 momentos. Ele foi até os discípulos estavam dormindo por 3 vezes. E as 3 vezes a palavra diz que ele ia falar com o Pai e falava a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não foi uma vez que ele falou, irmãos, 3 vezes. Mas contudo, faça a tua vontade, porque era esse momento que ele via. Não era um momento que iriam humilhar, queriam arrancar sua barba, queriam chicotear. Não era esse momento que muitos pregam. Assim, quando começou o abandono dos que estavam com ele, Jesus por 3 vezes foi orar, e por 3 vezes, irmãos, ele volta para os seus discípulos, eles estão dormindo. Aqui vemos o número 3, que na Bíblia representa unidade, perfeição, trindade, ok? Tricotomia. Temos outros números importantes, 12, que é governo. 3 vezes 4, 12. Matemática é Bíblia também, irmãos, né? Mas depois disso, Jesus se levanta, ok? Ele estava ali chorando, ele suou sangue, estava desesperado, mas ele chega e nos prova que nós podemos, como seres humanos, cair, ficar triste, muitas vezes ficarem moído. Mas Jesus, ele também se restabelece como homem, fala: você tem que levantar. E ele se levanta como homem, olha para o nosso sofrimento e diz: vocês podem vencer assim como eu venci. Levanta. Mas nós nos detemos no abandono da cruz e esquecemos o que eu sempre falo: o Pai nos prepara para enfrentar tudo. O Pai preparou Jesus para enfrentar aquele momento. O Pai preparou o seu filho para aquele momento, amém? O Pai preparou o seu filho. E ele vai até os homens. Jesus levanta. Já orei? A palavra é: vai, eu vou. Você não vê mais um Jesus caído. Você não vê mais um Jesus sangrando pelos poros. Você não vê mais um Jesus desesperado. Ele chega até os discípulos e fala: vocês não conseguem ficar comigo nem nesse momento? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Ele está falando de canseira, ok? Não é de pecado, né? O pessoal fala assim: pequei. Mas Jesus falou, né, que a carne é fraca. O espírito, não. Isso não é desculpa por pecar, né? E ele chega para aquela multidão, soldados armados, mas não eram soldados romanos, ok? Eram soldados lá do Sinédrio, dos sumos sacerdotes, né? E ele diz: a quem buscais? Já está um Jesus já assim, inteirão já. A quem buscais? Eles não reconheceram Jesus. E eles falam: eu venho buscar Jesus. E Jesus fala: eu sou. Meu irmão, essa palavra, eu sou, quer dizer Deus. O que acontece com aqueles homens? Eles caem. Todos caem por terra, né? Então Jesus chega e fala: vocês vêm com esse armamento todo? Estou aqui, pode me levar. Ele se entrega, irmãos. Jesus não foi preso, capturado. Ele se entregou. Aí vem Pedro na sua força e corta a orelha de Malco. E Jesus diz: não poderia eu pedir legiões de anjos agora? E eles viriam à minha ordem. Eles me socorreriam. Eles lutariam por mim. Jesus nem precisava disso, né, irmão? Quando ele falou: eu sou, o pessoal já despencou já.
né? Fora as vezes que queriam matá-lo, ele se ocultou em meio à multidão. Vocês já leram isso, ok? Vamos matar Jesus, vamos. Cadê? Subiu. Então, irmãos, aconteceu tudo como deveria acontecer no momento certo. Depois ele é levado ao sinédrio. Você acha que Jesus estava assim? Ai, Pilatos, por favor, Pilatos. Ai, tem misericórdia. Não, Jesus estava sereno, tranquilo. Como um cordeiro vai para o matadouro, sem gritar, sem berrar. Quem estava desesperado era Pilatos, que não sabia o que fazer. Teve que lavar as mãos. Né? Não sabia se crucificava, se não, política, e o que eu vou fazer, porque a política de Roma era diferente das outras nações em relação ao povo de Deus. Então ele estava tranquilo. Quando Jesus carrega a cruz, aí a gente fala, não, esse foi o pior momento, pastor. Quando ele estava carregando a cruz, porque ele já tinha sido moído, já tinha saído muito sangue do corpo dele, ele estava desidratado. Esse deve ter sido um momento terrível, porque teve que Simão, Cirineu, carregar a cruz. Não, irmãos, ele olha para as mulheres e fala, por que vocês estão chorando? Chora por vocês. Chore pelos seus filhos, não por mim. Você imagine a voz de Jesus quando falou isso? Não poderia ser, por que vocês estão chorando? Não chora não. Né? Porque a gente às vezes vai aconselhar alguém, a gente fala assim, não, a gente começa a chorar junto com a pessoa. Em vez de a gente dar força, a gente, né, lembra dos nossos problemas e, né, acaba abraçando e fala assim, não, cola em mim. Vai. Parece dois bêbados, né? Um chora daqui, outro chora dali, ninguém resolve o problema do outro, ninguém ajuda o outro, acaba sendo aquele desabafo, né, duplo ali. Não, Jesus, ele está forte ali, irmãos. Ele sabia o propósito dele. Ele sabia que era pequeno aquilo que ele estava passando diante da ruptura que haveria na cruz. E quando ele está na cruz, ele profere 7 palavras. E para proferir essas 7 palavras, irmãos, imagine o homem que perdeu sangue, que tinha que todas as vezes que estava apoiado em seus pés, ele tinha que apoiar o corpo com toda a força que lhe restava para proferir palavra. Você acha que foi fácil para Jesus falar assim, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem? Nós lemos isso e pensamos o quê? Jesus falou, aleluia, que bênção, que amor. Não, ele estava com dor, ele estava crucificado, ele estava caído, ele tinha que levantar, moído, quebrado, com dores por dentro. A gente não quer falar quando está com dor de cabeça, com fome, com sono. Sim ou não? Jesus moído. Levanta nos seus pés pregados, que eu não tenho noção do que é essa dor. Nós não temos noção. E olha para aqueles que estão crucificando, olha para as pessoas que estão ali, falando, crucifica-o, crucifica-o, e diz, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E ele profere 7 palavras. E durante as 7 palavras, irmãos, ele teve que se firmar nos seus pés pregados, sem apoio. Nós não temos noção. E mesmo assim, isso não foi o motivo do cálice. Não é isso que Jesus pediu para afastar dele. Ele morreria fácil por nós. Ele faria tudo de novo por nós. Até o momento da ruptura do cálice. Você entendeu agora o que é o cálice, irmãos? Então cuidado com as pregações que você ouve, amém? Que são muito superficiais algumas coisas. As pessoas não entendem a revelação da palavra. E ele olha para Maria naquele momento e novamente ele coloca forças e diz, eis aí o teu filho, falando de João. Amados, somos justificados pela fé, amém? Nós somos justificados pela fé. Então, muitos não têm fé para ter essa conversa. Muitos não têm fé para entender que a salvação está liberada. Nós precisamos apenas acessar a salvação. Não precisamos gritar, pedir, jejuar para ser salvo. Não, a salvação já nos foi dada. O fato é que a nossa dívida é impagável. E aí vem a frase libertadora, que Jesus novamente se apoia em seus pés. E ele diz, tetelestai.
A dívida está paga. Ai, irmãos, nesse momento os céus se alegram. Nesse momento os infernos se abalam. Porque ele disse, está consumado, está pago. Houve a ruptura, houve sofrimento, houve dor, mas eu cumpri o meu propósito. Que ele então ali entrega-se ao Pai, deixando claro que ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida. Diante disso, desse conhecimento, entendemos o porquê do inferno. Porque eu tinha dificuldade, irmãos, de entender. Por que um Deus de amor? Primeiro eu tinha dificuldade de entender o porquê Deus terminaria com a terra. Né? Eu falava, meu Deus, tão legal, né? É tão gostoso. Por que o Senhor vai queimar tudo isso aqui, Deus? Hoje, irmãos, já está difícil conviver com o ser humano. Daqui uns anos vai ser quase impossível conviver. Nós vamos pedir para Jesus voltar. Eu não sei se é nós ou na nossa geração futura, nossos netos. Mas já está difícil conviver. Então eu já comecei a entender o porquê que esse mundo será queimado. Aí eu tinha dificuldade de entender como um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno. Porque às vezes as pessoas aprontam com a gente, irmãos, mas passa o tempo a gente não perdoa. Alguns sim, né? Outros, né? Só quando a palavra diz que tem que perdoar, perdoa porque mandou, né? Não porque quis. Mas perdoa, né? Aí depois Deus vai operando, em meio às palavras de perdão. Mas aí o que eu entendo aqui, irmãos, é que Deus está deixando tão claro que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Que esse filho passou por algo que ninguém nunca passou. Que esse filho sofreu. E nós não somos obedientes. A pessoa quando chegar no juízo final, irmãos, não vai ter coragem de dar desculpa, de se justificar. Vai para o inferno caladinho. Que agora todo mundo justifica tudo. Né? Mas nesse dia aqui, as pessoas vai ter choro e ranger de dente. Mas a Bíblia não diz que vai ter justificativa. Porque o amor de Deus tem sido falado. O amor de Deus tem sido liberado. E as pessoas têm rejeitado o amor do Pai. E a ira do Pai, que foi sobre Jesus, o Filho amado, o Filho que não pecou, virá contra aquele pecador que renunciou, não aceitou a morte do Filho. Você imagine quanto será o peso dessa ira, irmãos? Aí nós entendemos o porquê a pessoa vai para o inferno. Na verdade, eu costumo dizer que Deus não manda para o inferno. A pessoa vai, porque não recebeu Jesus. Porque não resolveu não ser obediente. E não tem, irmãos, não tem desculpa. Eu posso perder amigos, eu posso ser criticado. Mas nós passamos, acho que sexta-feira, ali na frente da escola, estava lotada de pessoas. Festa junina. Não fui na tainha ali, mas devia estar lotada. Se está tendo festa hoje, não sei se está, tá? Pode ir lá. Você acha que vai estar vazio? Vai estar lotada. Você acha que chuva impediu? Não. Frio impediu? Vento impediu? Não. Agora você acha que todo mundo que está nessas festas aí está bem de saúde? Todo mundo que está lá está sem problema? Mas para Jesus, nós falamos, olha, não dá hoje. Hoje não dá. Mas Jesus, quando passou pelo cálice, não disse não dá. Foi o momento mais difícil da vida dele. Mas disse, Pai, eu vou. Pai, eu vou. Porque eu quero cumprir a tua vontade. Ah, irmão, se nós fôssemos um pouco obedientes como Jesus foi. Porque se Jesus não tivesse sido, a nossa dívida não teria sido paga. Isso é importante que você permita que o Espírito Santo fale com você. É importante que o Espírito continue ministrando essa palavra no teu coração. Porque além de forte, ela é mais profunda do que eu estou falando aqui. Irmãos.
Então, hoje eu vi uma pessoa comentando que, devido a esses acontecimentos aí, por isso que ela entende muitos desigrejados, muitas pessoas que não estão na igreja. Olha a quantidade de desculpa, irmãos, que as pessoas estão tendo. Né? Por isso que não dá mais para ir na igreja. Irmãos, se vai na igreja por causa de homens, vai dar nisso mesmo. Se vai na igreja por causa de Jesus, não deixa de ir. Entendeu? Porque você está buscando o perfeito, aquele que morreu, aquele que viveu este momento do cálice. Aí você vai falar assim: nada vai me impedir, nada vai me separar desse amor, como Paulo falou, nem a morte, nem a doença, nem a fome, nada vai me separar. Então, primeiro nós temos que ser gratos, amém? É o mínimo que a gente tem que ser, gratos. E vir à casa do Senhor como obediência, porque a palavra nos manda estar aqui. Não é porque aqui é onde mora o Deus Todo-Poderoso, não, porque o ajuntamento dos justos revela a presença do Senhor. Porque quando a gente for embora, o Senhor continua aqui, porque Ele é onipresente, ok? Mas a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, união, reunidos no meu nome, eu me faço presente. Mas a tradução correta é: eu me manifesto naquele lugar. Por isso que muitas vezes, em nossa casa, nós podemos sozinhos colocarmos ali louvores, pregações, mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser. A não ser que nós tenhamos uma vida com Deus, amém? É lógico, aí você pode falar em línguas na tua casa, o poder de Deus pode vir até lá, como algumas pessoas já receberam dons de línguas em casa, né? Receberam outros dons, mas primeiro vem a obediência, fora disso, não. Então a tua casa pode, culto pode continuar lá, você pode pegar um detergente, pregar, cantar, entendeu? O shampoo, né? Adorar e o fogo cair, amém. Desde que você esteja sendo obediente. Sem isso, não vai acontecer. Então, vem na visão comigo. Se Jesus, antes da crucificação, já pagou o preço dos pecados que não haviam sido cometidos, hoje não mudou. Mas precisamos nos arrepender. Jesus, ele pagou o pecado antes da fundação do mundo, ok? O homem veio e pecou depois, ok? Então Jesus na cruz, ele pagou os pecados que aconteceram, os pecados que ainda iriam acontecer e os pecados que ainda vão acontecer. Você pegou, irmão? É forte isso, cara. É forte isso. Ele já pagou pelos pecados que você vai cometer amanhã. Só que sem arrependimento, ninguém verá a face de Deus. Só isso. Só recebe o perdão quem segue as vontades dele. E eu termino dizendo: seja grato através de ações, pelo perdão dos seus pecados. As tuas ações, irmãos, vão dizer se você realmente entendeu essa morte. Deixe de lado a acusação do inimigo, amém? Porque o inimigo vai te acusar, você não merece, você não pode, você não ora. Irmãos, quantas vezes? Ou por acusação, ou por vergonha, já falei aqui várias vezes, eu não consegui orar. Mas você deve celebrar a mesa hoje, como quem quer mudar de vida. E não passar os dias crucificando Jesus novamente, porque a cada pecado cometido, não arrependido, não tendo um coração contrito, é como se nós crucificássemos Jesus de novo. Você entende isso? Ou fazendo ele lembrar: eu sofri por essa pessoa e ela não está dando valor pelo que eu fiz. E o Deus Todo-Poderoso, que é justo, que é implacável na sua justiça, na sua santidade, olha para nós e diz assim: ei, eu mandei meu filho, que não tinha nada a ver com os seus problemas, que não tinha nada a ver com os seus pecados, e você está fazendo isso, nós faremos o mesmo que Deus, irmãos. As pessoas criticam Deus.
Mas nós faríamos o mesmo se alguém viesse e fizesse alguma maldade com nossos filhos, sim ou não? Nós fizemos um mal enorme para Jesus por causa dos nossos pecados. Fazemos até hoje. Mas o Pai manda o Filho dele. Então quando nós recebemos, o Pai se alegra. Mas quando nós fazemos coisas que o Pai olha e fala assim, não, meu filho não morreu por isso. Então, irmãos, leve a sério o arrependimento. Tira toda desculpa, tira toda justificativa da tua vida, entendeu? Porque com Deus não pega. É algo muito sério. Eu, pastor JB, preciso valorizar o presente que ele me deu. Senão ele virá com força me cobrar. E cobrará de todos nós. Porque o cálice é muito mais do que a gente já ouviu falar. É muito mais forte. Nem sei se tem pregação dessa no YouTube. O que eu sei é que o Senhor falou para mim que é muito mais fundo do que a gente pensa. É muito mais profundo do que a gente tem ouvido por aí. O evangelho está muito raso. Jesus está muito pequeno. As pessoas estão querendo aparecer mais do que o próprio Deus, que deu o seu Filho para nos salvar. Isso também vai ser cobrado. Feche os teus olhos, moço. Pai, diante de Ti eu coloco agora, Senhor, a minha vida, Senhor, o meu pedido de perdão diante da igreja, Pai. Porque eu sei que sou falho. Porque eu sei, Pai, que muitas vezes eu digo que Te amo, eu canto louvores, eu prego, eu exalto o Teu nome, mas alguma atitude em mim, Senhor, entristece o Teu coração. O Senhor olha para mim e diz: ei, eu mandei o meu filho precioso para morrer no Teu lugar. Eu peço perdão, Pai, todas as vezes que eu entristeço o Teu Espírito. Porque Jesus, além de morrer, de passar o que Ele passou, o abandono da cruz, o desespero do abandono, Ele ressuscita, não para vingar, Ele ressuscita para voltar às pessoas que o abandonaram e dizer: amigos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Eu vos envio outro Consolador, que irá guiar vocês pelo caminho que sou eu, o Espírito Santo. Então perdoa, Pai, porque esse é outro presente que muitas vezes eu não valorizo. É outro presente que às vezes fica triste dentro de mim pelas ações que eu tenho. E a Ti, Pai, me perdoa, Senhor. Porque o Senhor me permitiu ser cordeiro em Cristo. É um presente que ninguém poderia me dar. É algo que ninguém poderia fazer por mim. E às vezes, Senhor, eu junto tantas forças para agradecer presentes humanos, favores humanos, e não consigo entender o peso do presente que o Senhor me deu. E eu sei que isso entristece teu coração, Pai. Não que o Senhor queira algo além de que nós não possamos dar, mas o Senhor quer da gente aquilo que nós podemos te dar, que é glória, honra, louvor, porque nós fomos criados para isso, Senhor. A nossa origem está em Ti, o fôlego que nos foi soprado veio de Ti, então nós temos o Senhor dentro de nós e nós podemos, sim, através do Espírito Santo, tirar o perfeito louvor somente através dele. E muitas vezes não fazemos isso, Pai. Então perdoa, Pai, e nos ensina a ser adoradores,
a sermos filhos, a sermos herdeiros. Fica de pé, em nome de Jesus.